Carlos Briggs está aqui com a gente no estúdio para falar sobre a falta de energia e as providências que estão sendo tomadas para que a gente não tenha um registro grande de pessoas sem luz em casa. Briggs, bom dia para você. Bom dia para todos. Quero, Rodolfo, Ágata, Zé, começar com uma informação importante nacional para trazer para o Rio de Janeiro. Eu estava dando uma olhada aqui nos relatórios do Operador Nacional do Sistema, o ONS, e aí a gente confirma que o ONS já acionou usinas térmicas por conta do aumento da demanda da energia, obviamente causada por esse calor extremo que não está só no Rio de Janeiro, mas está em todo o país, né? Capitais com muito calor. E aí a gente está tendo acesso aqui a um relatório de demanda máxima, demanda diária, e aí dá para perceber o acionamento. Estou com um relatório de ontem mostrando que o ONS precisou acionar as usinas térmicas por conta da distribuição. Tá? O problema não está na produção, estaria na distribuição dessa energia. Vou trazer para o Rio de Janeiro agora, Rodolfo. Conversei agora há pouco com a Light, a assessoria da Light, e eles me informaram que há problemas pontuais, não há um problema em todo um bairro, por exemplo, sem energia, mas que há diversos clientes, diversas pessoas com problemas de falta de energia, por exemplo, nesse momento, lá na tua terra, viu, Ágata, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Você deve estar passando por esse problema também. Há muitos casos em Jacarepaguá. Mais cedo havia problemas na Ilha do Governador, e já foi solucionado de acordo com a Light, mas ainda há bastante gente sem energia. 7 subestações da Zona Norte apresentaram problemas, então há ainda muita gente com problema de energia no Caxambi, Triagem, Benfica, no Meier. Há problemas pontuais também em diversas regiões, e é o que a gente já sabe. Sobrecarga de sistema, obviamente tem muito furto de energia também, diz a Light, problema de gato que também dá uma sobrecarga maior no sistema, danificando os equipamentos do sistema de energia e, portanto, a falta de luz, como também na Baixada Fluminense. A gente teve relatos mais cedo dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Zé me mandava, Rodolfo, de muita gente também reclamando de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ontem, a gente teve 23 unidades de saúde com problema de falta de energia, incluindo aí o Hospital Federal de Bom Sucesso. Hoje, a gente ainda não teve resposta das assessorias, tanto municipal, estadual, Ministério da Saúde, que a gente está tentando um balanço mais atualizado, assim como também a situação das escolas. Tive alguns relatos pontuais de ouvintes me escrevendo: falta energia aqui na minha escola, uma escola na Zona Norte, há problemas também na Zona Oeste, mas por enquanto eu não tenho ainda um consolidado de falta de energia. Teve problema ontem também em Niterói, na região metropolitana. Muitas escolas ficaram sem energia. O caso, por exemplo, do filho do nosso GV aqui, o Getúlio Vargas, teve que ir correndo para buscar o filho lá em Niterói. A minha filha, a mesma coisa, também na escola dela. Mas a gente está consolidando mais informação para trazer um número mais fechado. Agora, a gente de falta de tem energia. quantas pessoas estão ainda sem energia e mais? Como se explica, uma semana pelo menos, é o que os moradores da Rocinha estão falando, que ontem eles fizeram protesto, fecharam a Lagoa Barra, e aí diante do fechamento, né, foi volta para casa à tarde, início da noite, foi um inferno o trânsito, ninguém saía da Barra, ninguém saía da Zona Sul para ir para a Barra. Foi realmente um caos, o trânsito somente fluiu pela Niemeyer durante determinado momento. Então foi um inferno e eles estavam revoltados, dizendo que há uma semana eles estavam sem energia. Então há um número total de pessoas sem energia nesse momento, segundo a Light, e, aliás, não só a Light, porque você falou de Niterói, é ampla. Na verdade é Enel, né? Enel. Era a antiga ampla, Enel, que é a italiana, é a mesma que está em São Paulo e está tomando pancada para chuchu com os problemas aqui depois da chuva e de muita gente sem luz, como agora está acontecendo, nesse momento, sexta-feira está acontecendo. E essa situação do Rio, tem número e como é que se explica a questão da Rocinha também? Briggs, Ágata? Bom, a gente... vai, Briggs. Bom, o número a gente não tem ainda fechado, de acordo com a Light, está muito intermitente, vai e volta. Então a gente tinha, por exemplo, grande parte da Ilha do Governador sem energia ontem à noite e até início da madrugada de hoje. De acordo com a Light, isso foi restabelecido em quase sua totalidade. Então esses números oscilam muito, não temos esse número fechado. Sobre a Rocinha, você tem informação, Ágata? Sobre a Rocinha, o que a Light explicou é que eles tiveram 127 ocorrências na comunidade, que essas ocorrências foram provocadas por sobrecarga na rede elétrica. E aí eles foram tentando resolver essas ocorrências ao longo da semana, e aí muita gente acabou ficando sem luz, mas foi isso. Eles estavam, de acordo com a Light, eles estavam tentando resolver. Na prática, hoje ainda a gente tem registro de falta de luz. Foi a mesma coisa que aconteceu... Na comunidade inteira da Rocinha ou em alguns pontos?
era em alguns pontos. Tinha poste pegando fogo, por exemplo, porque quando você tem sobrecarga dá curto-circuito. Então, a gente recebeu vídeo no início da semana de 3 postes em pontos diferentes da Rocinha, que é muito grande, pegando fogo. E aí todo mundo do entorno acaba ficando sem luz. E aí quando a Light vai, outro ponto. Enfim, eles disseram que ao longo da semana eles estavam monitorando e tentando resolver. No Vidigal foi a mesma coisa. 4 dias, pelo menos, os moradores sem luz. E aí só resolveram, de fato, quando eles fizeram a manifestação, que foi o que aconteceu ontem na Rocinha. Sendo que na Rocinha você disse que ainda não resolveu tudo, né? Tudo, não. Agora, Briggs, ninguém duvida, né? E lamentavelmente o furto é muito alto no Rio de Janeiro. Ninguém duvida que há um nível altíssimo de roubo de energia e isso acaba sobrecarregando, porque você coloca uma estrutura de energia para um determinado número de clientes, mesmo que você já tenha aquele número bem dimensionado, quando você aumenta o consumo, como essa época do ano está acontecendo, já tem transformador às vezes estourando, com pico de energia, sendo desligado em alguns momentos. Imagine quando você não sabe quantas casas estão ligadas. Então, eu estou aqui dizendo e admitindo absolutamente o quanto que isso é problemático, que acaba estourando a rede, os que pagam se arrebentam porque estão pagando e você tem uma comunidade inteira prejudicada. E a Light, que não recebe por todos que está ali, porque não são todos que pagam, tem que ir lá consertar e toma pancada por isso. Porém, admitindo o problema, eu tenho que admitir também, Briggs, que eu sou um pouco chato às vezes no número, como você. E aí eu peguei a nota da Light ontem e eu confesso que eu não consigo encaixar o quadro na moldura. Veja a nota da Light. A Light permanece com equipes na Rocinha para a execução dos reparos necessários. Somente na última semana foram 127 ocorrências provocadas por sobrecarga na rede elétrica devido ao alto índice de ligações clandestinas. Anota isso aí, Briggs, agora. Onde o furto de energia é de 83,74%. Eles dão até a vírgula, hein? Eles estão dizendo que dentro da Rocinha, o furto é de 83,74%. Anota aí, Briggs. Segue a nota. Os transformadores da Light, configurados e instalados para atender aos 14.485 clientes da concessionária naquela região, queimam, causando falta de luz. Entre parênteses, quando eles falam da região, onde vivem 87 mil moradores, segundo o IBGE. Então, veja só. Eles estão dizendo, Light, que eles têm clientes, eles estão admitindo que eles têm 14.485 clientes. Quando eles dizem isso, Briggs, são contas, não são pessoas, são contas. Isso. Clientes são contas abertas. Isso. Eles dizem que, segundo o IBGE do ano passado, a Rocinha tem 87 mil moradores, ok? Ok. Vamos imaginar, e eu vou pegar por baixo, hein? Tá. Vamos imaginar que a Rocinha tenha 3 moradores por casa. Você tem algo como 30 mil clientes. Se você tem potencial, tá? Em potencial. Tá. Tem casa que tem 5 pessoas. Eu já vi casa. A casa do Amarildo, que eu conheci, que foi assassinado, executado pelos policiais da UPP, que eu fui lá dias depois, num cubículo de 3x5, de 4x6, ali moravam, se eu não estou errado, umas 6, 7 pessoas. O teu número é mais do que razoável. O teu número é mais do que 3, está razoável demais. 3 está razoável. Muito razoável. Então, se eles estão dizendo que o IBGE está falando que na Rocinha 87 mil pessoas moram, se são 3 por casa, dá 30 mil casas. E eles estão dizendo que eles têm 14.485 clientes, ou seja, casas. Então como é que você pode ter 83,74% de furto? Não fecha. Ah, mas tem o comércio, uma parte disso. Pô, tá bom, vamos imaginar que de 14 mil e tantas contas, 1.000 sejam de comerciantes. Tô chutando altíssimo, mas muito alto. Tá bom, somam 13 mil. Como é que fecha essa conta de que você tem um furto de 83%, sendo que você tem 90 mil moradores e 14 mil contas e mais ou menos umas 30 mil, vai fazendo uma conta, 30 mil, 40 mil potenciais clientes ali. Então, eu não estou tirando zero a razão da Light em termos de furto, eu tenho certeza que ele é muito alto, só que eu, como jornalista, preciso ser chato. Quando eu pego conta para fazer, eu não consigo encaixar, como lá atrás eu já vinha questionando alguns números da Light, ninguém consegue deixar isso de uma maneira muito clara e factível, me dizer que se vocês têm 14 mil e tantos clientes numa comunidade com 87 mil moradores, vocês têm 83% de furto. E 87 mil moradores, não são casas.
É isso que eu não consigo entender. Certamente eles vão tentar explicar, mas pra mim, não vou engolir, não. Não dá pra engolir. O número de vocês, hein? Não é que o Rodolfo tá inventando o número, não. Vocês colocaram o número na nota de vocês. Eu tô fazendo uma conta pela nota de vocês. Você acha, Briggs, meio maluca a conta que eu fiz, ou você acha que ela não para de pé mesmo? Não, eu tô vendo aqui, se você colocar 80% de 14 mil clientes, são 11.588. Então são botar 11.500 casas, né? São 11.500 casas. É isso? Não, Briggs, mas eles estão dizendo que eles têm 14 mil clientes. 14 mil, Ou seja, que pagam. Eles estão dizendo o seguinte, nós temos 14 mil clientes. Isso é 100%, entendi. Entendi. Isso é total Entendeu? de pago. Tá, você dá certo. Você tá certo. Então, se eles têm 14 mil clientes que pagam, não dá para fechar essa conta que eles mandaram aqui. Ou então a nota tá mal redigida. Você tem razão. 9,57. Você tem razão, você tem razão. Tem ouvinte participando de falta de energia, Zé. Ó, tá aqui, ó, os transformadores da Light configurados e instalados para atender aos 14.485 clientes da concessionária. O que eles estão querendo dizer? Que nós temos uma rede para atender 14.485 clientes. Ou seja, nós nos preparamos para atender a esses aqui, quase 15 mil que nos pagam, que estão registrados e que nos pagam. Mas se vocês têm 83% de furto, não fecha com essa conta de moradores que a comunidade tem. Bom, Zé do Zap, não fala bate aí. mesmo. Bora, Zé. Vambora, trazer aqui a participação do nosso ouvinte Diego. Hoje foi dia de inauguração da loja dele ali na ilha, Pão do Seu Tico. Ele mandou aqui pra gente, passou sufoco hoje, tem um relato do nosso ouvinte. Zé, bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu irmão, que sufoco essa madrugada, hein? Um pouco mais de 6 horas aqui sem luz. A gente inaugura hoje aqui a nossa padaria artesanal, nossa boulangerie. Eita. E, meu irmão, um sufoco desse, cara. Coitadinho, Com o primeiro cara. dia Cara, a gente perdeu aí aproximadamente aí 20, 30% da produção. Isso porque a gente teve que fazer várias adaptações, cara. A gente teve que passar no posto, comprar saco de gelo, botar saco de gelo para dentro das câmaras aqui, trocar a massa, botar a massa pro congelador. Meu irmão, sufoco, hein? Essa semana já é a segunda vez que a gente fica um período longo aí sem luz. Na terça-feira a gente ficou aproximadamente umas 2 horas, hoje já aumentou para 6 horas. Bicho, tá brabo. Vamos que vamos aí, ótima sexta-feira, hein? Então todos convidados, Pão do Seu Tico, Estrada da Bica, 584, loja A. Pão do Seu Tico. Apareça aí. Que legal. Pão do Seu Tico. Ele Qual o ficou nome muito- dele? Diego. Ele ficou muito tempo trabalhando na feira e aí agora conseguiu abrir o negócio dele depois de Isso, 3 Porque anos. tem Legal. isso também, né, Rodolfo? Além da questão da quem está em casa desesperado, porque não pode ligar um ar-condicionado, né? Enfim, situação Ventilador, qualquer coisa. Tem a galera do comércio, né, cara? Que Muito. muita gente Aliás, como perdendo padaria artesanal se espalhou, né? Como padaria artesanal virou um negócio, cada um seu autônomo ali fazendo, né? Eu tenho um amigo nessa situação também de falta de energia, Briggs, que faltou tanta energia na casa dele, ele montou na própria casa dele, etc. Pegou autorização nos fundos, que ele mora numa casa, e fez uma padaria artesanal. Queimou o ar-condicionado. E alguns pães, o nosso ouvinte aí, o Diego, sabe disso, alguns pães, dependendo da situação, você até na hora de fazer precisa de um ambiente um pouco climatizado, refrigerado, porque senão o pão, o croissant, algumas coisas que você faz, depois vão pro brejo, você perde, vão pro inferno mesmo. Então, assim, ou você sem energia não consegue fazer pelo forno que puxa muita energia, o consumo é altíssimo de energia, ou às vezes a falta de uma refrigeração no processo, no pré ou no pós, arrebenta a tua produção. Você joga fora tudo que você gastou, além de energia que você gasta, tudo, o material que você comprou. Coitado do Diego, rapaz, deve estar passando por cada dia. Diego, mas vai ser um susto para você começar bem, estrear com grande força, com grande energia, com grande entusiasmo e sucesso. Um abraço para você, irmão. Pão do Tudo Seu de bom. Tico. Isso, Pão do Seu Tico. Ilha do Governador. Exatamente. Tem mais e participação, tem um Zé. relato importante Vai. aqui também do Martins Regis. Bom dia, pessoal da Band News FM. Meu nome é Martins Regis e aqui na ilha, eu moro aqui na Portuguesa, entre o Hospital Evandro Freire e o Estádio da Portuguesa. Nós ficamos sem luz aqui de 1h30 da manhã até as 6 da manhã. E com esse calorão, cara, é complicado. A gente não conseguiu dormir, tenho 2 filhos autistas. E foi muito complicado também para eles, entendeu? Essa falta de luz mostra a incompetência da Light e a incompetência também do Estado em manter empresas como a Light ainda como concessionária.
a gente fica realmente vendido, né? E graças a Deus a luz voltou e a gente vai tentar repor a noite mal dormida aí de alguma forma. Tá? Obrigado aí pela atenção e um bom dia para todos os ouvintes e todo o pessoal aí da Band News. Obrigado, irmão. Olha, a Light terá do seu lado o argumento de que o furto, seja ele qual for, o furto é muito alto e que com isso eles não conseguem muitas vezes controlar determinadas áreas, como por exemplo a questão da Rocinha. Por outro lado, as pessoas elas reclamam porque elas pagam a conta, estão pagando a conta e que quando demora, você perde a luz, mas demora muito para restabelecer, ela não tem às vezes a celeridade, a rapidez que você espera da distribuidora no meio do perrengue, né? E que quando vai cortar a luz, se há algum atraso, essa celeridade ela está sempre presente, né? Então fica essa sempre briga, esse cabo de guerra e as pessoas no meio do caminho. 10 da manhã. Valeu, Briggs. Valeu, gente. Obrigada pelas informações. Mário Dias Ferreira está aqui com a gente no estúdio para também trazer participação dos ouvintes. Marinho, bom dia para você. Bom dia a todos. 2542-2132, Rodolfo. Muito ouvinte participando também no telefone de atendimento aqui na redação. O Marco Antônio, ele diz que a luz está oscilando bastante, pico de energia, estragando todos os aparelhos eletrônicos em Coelho Neto, no conjunto habitacional Fazenda Botafogo, na rua Pedro Jório, e diz que não é de hoje, já há uma semana essa situação. E nesse momento, falando agora de um outro ponto, ali no Engenho de Dentro, no entorno do estádio Newton Santos, o Birajara Braga, ele diz que faltou luz e ele é aluno do curso de Informática Básica e Inteligência Artificial da Nave do Conhecimento, na Arquias Cordeiro. Todos os alunos sendo dispensados porque faltou luz no curso que fica ali bem perto do Engenhão. Ele falou assim, olha, e tem uma movimentação muito grande por aqui, tem o show da Taylor Swift, inclusive, a gente sabe que no estádio Newton Santos tem gerador, mas nem por isso, recentemente teve jogo do Botafogo, mesmo antes desse pico, né, Rodolfo, que teve que interromper a partida por conta... Mas eles reforçaram depois, não foi, Mário? Reforçaram porque teve outro show, lá, né? Teve até um show, se não me engano, foi do RBD, né, que também teve problema... acabou a luz, gente. Acabou a luz. Você tava nesse show? Tava, ficou 1 hora. Eles fizeram a abertura do show, a voz da entrada, e aí, pum, acabou. Apagou o palco todo, apagou absolutamente tudo. Já tava todo mundo gritando. Ficou 1 hora até voltar, porque o telão não voltava de jeito nenhum, e aí até o gerador pegar. Enfim, 1 hora sem a gente entender o que estava acontecendo. Os músicos no palco já. A banda não, mas os músicos já estavam no palco quando a luz acabou. Caraca, imagina, rapaz, imagina. Agora na Taylor Swift com 70 mil, se isso acontece de novo. Tá vergonhoso esse negócio. O Botafogo se prejudicou muito por isso. E, aliás, por uma falha deles interna. Porque aquele jogo contra o Atlético Paranaense, se não tivesse tido problema de luz, Mário, Botafogo do jeito que estava no 1-1, com a torcida com 40 mil, tinha chance de vencer. E aí não tinha o problema de pegar o Fortaleza logo na sequência na terça, com o Fortaleza de reserva antes da final da Sul-Americana, que seria um jogo favorável ao Botafogo. Enfim, aquele problemão ali jogou o Botafogo um pouco nessa caldeira. Ajudou, botou um caldo a mais nessa caldeira que o Botafogo está agora, depois de ter aberto tanta diferença e agora passando por esse sufoco para poder voltar à liderança do brasileiro. Um abraço, Mário. Abraço. Rodolfo, voltei aqui para falar uma coisa rapidinho. Voltei, agora é para ficar. Acabei de receber uma informação aqui da Light, teve uma ocorrência agora em Furnas, que deixou por cerca de 1 minuto fora 3 subestações da Light, que está gerando nesse momento impacto de falta de energia, atingindo sobretudo Honório Gurgel, Rocha Miranda e Irajá. Então, 3 bairros que provavelmente vão passar por falta de energia durante algum período aqui ainda na parte da manhã, por conta dessa ocorrência em Furnas. Repetindo, Honório Gurgel, Rocha Miranda e Irajá.